Hello and welcome, eu sou Jackie do canal Ask Jackie e hoje o vídeo é um pouquinho diferente porque eu vou falar um pouco mais sobre minha vida pessoal. A gente vai fugir um pouquinho do assunto do inglês, mas eu vou falar sobre diferenças culturais e como que é morar no exterior e casar com estrangeiro, porque não é sempre um conto de fadas. Então, quando eu vim para o Brasil e conheci meu marido, eu queria ir para o Brasil. Então, isso já me ajudou bastante nesses momentos difíceis, de ficar longe da minha família, longe de tudo que eu conhecia. Porque isso acontece. Mesmo querendo, mesmo sendo o maior sonho do mundo de morar em outro lugar, vai ter esses momentos que você sente falta, você não sente em casa. Tudo é mais difícil, você não sabe falar muito bem o idioma deste país, você sente meio sozinha porque não consegue mostrar quem você é, fica perdida nas conversas porque não dá para entender tudo que está acontecendo. Então, tem um pouco de sofrimento. Mas o que me ajudou muito nessas situações era sempre lembrar que eu queria vir para cá, eu queria vir para o Brasil e essas dificuldades estão me ajudando a crescer, a aprender muito mais do que ficar no meu zona de conforto. E também uma coisa que eu sempre lembro é a gente sempre tem duas escolhas. Você pode ser a vítima da situação ou você pode ser a criadora da situação. Então, se uma coisa está acontecendo, é fácil cair nesse sentimento de vítima. Ai, tadinha, eu não sei o que fazer. Mas se você muda isso um pouco e pensar em achar uma solução, o que é que eu quero? Porque às vezes a gente fica presas nesse pensamento negativo de eu não gosto disso, não quero isso é injusto, isso é ruim, e a gente esquece de procurar uma solução, esquece de pensar em o que é que eu quero. E eu vou dar um exemplo. Quando eu vim para Campinas, porque primeiro eu vim para São Paulo, eu vim para Campinas quando eu já estava grávida, acho que estava quase 3 meses grávida, estava morando na República com meu marido. Não era uma situação ideal, mas era uma experiência meio engraçada agora, olhando para trás. Mas meu marido ele estava trabalhando o dia inteiro, eu ficava meio sozinha em casa, eu estava procurando um emprego até, mas é difícil quando você começa a chegar no lugar. Eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum amigo, amiga, ninguém que falava inglês. Então eu senti muito sozinha. E também sendo grávida, difícil fazer essas amizades. A galera quer ir no bar, quer beber, quer fazer essas coisas e fazer o quê? Não tá, né? E eu lembro uma vez, meu marido voltou meio tarde, porque ele jogou futebol depois do emprego dele. E quando ele veio em casa, eu tava chorando. Olha o que tá acontecendo com a minha vida, não tenho ninguém. Esses momentos que, na verdade, tem que chorar às vezes, faz bem. E eu lembro, ele se sentiu muito mal até ele começou a chorar. E ele começou a falar, não vou jogar mais futebol, vou ficar aqui com você. Eu falei, não, mas eu não quero isso. Eu não queria que ele parasse tudo que estava fazendo para ficar de meu lado fazendo nada, porque isso não faz bem para ninguém. Eu só queria estar fazendo o que ele estava fazendo. Eu só queria estar fazendo coisas legais também, saindo com amigos. Eu não jogo bola, mas fazendo outras coisas. Então, mas quando eu comecei a pensar em o que é que eu quero. Não, eu não quero que ele parasse de jogar bola, mas eu queria uma coisa assim para mim. E de repente eu comecei a procurar na internet, eu mandei e-mails para outras pessoas que eu descobri, eu achei na internet que estavam morando aqui em Campinas, outros gringos que no começo ajuda muito, porque eu não falava bem o português. E eu comecei a criar amizades, eu comecei a me envolver mais, que era difícil, era bem difícil. Mas cada vez que eu fui num evento, cada vez que eu liguei para alguém, cada vez que eu saí, eu conheci uma pessoa nova, eu senti tão orgulhosa de mim por ter saído dessa zona de conforto.
Eu cresci muito, conheci pessoas bem legais e hoje em dia eu sei que minha felicidade, meu sucesso, tudo isso é minha responsabilidade. Eu não posso apontar o dedo e culpar meu marido, meus filhos ou qualquer situação, ok? Olha, vou ser sincera, é uma luta diária, porque às vezes a gente cai nessa. Mas quando a gente assume responsabilidade total para tudo que acontece na vida, a gente fica bem mais livres, porque em vez de só procurar problemas, a gente procura soluções. E sempre tem soluções. Então, se você está sentindo meio por baixo, meio sozinho, sem amigos, tem que ser bem criativa. Começa a pensar, então, o que é que eu quero? Eu quero ter uma vida social melhor. Ótimo, mas você tem que fazer uma coisa, tem que tomar atitude, você tem que sair desse zona de conforto e ir atrás e investir seu tempo indo atrás disso. E eu prometo que você vai ver resultados fazendo isso. Outra coisa que eu aprendi é que tem pontos positivos e pontos negativos de todo lugar, ok? A gente, às vezes, esquece dos pontos positivos e foca demais nos pontos negativos. Mas, quando você é estrangeira em outro país, eu acho que é mais importante ainda aceitar essas diferenças que você talvez julga ou acha um pouco negativas no começo. Eu fiz isso algumas vezes, por exemplo, eu reclamava das filas, eu reclamava da falta de eficiência de algumas coisas. Eu lembro uma amiga minha da Austrália, ela até comentou comigo, eu falei, Jack, uma coisa que eu aprendi é que quando a gente mora no exterior, a gente não pode exigir o mesmo país. A gente não pode exigir essas coisas da Austrália ou dos Estados Unidos aqui no Brasil. E quando ela falou isso, eu falei, caramba, você está certíssima. Eu preciso parar com isso e focar mais em que me atraiu para o Brasil no começo. Focar mais na natureza, as pessoas, a cultura e não ficar tão nesse pensamento negativo reclamando sempre. E também, se você pensa, é muito mal educado fazer isso, principalmente em frente das pessoas que são deste país. Então, lembra, não existe lugar perfeito. Não existe. Cada lugar vai ter pontos negativos e pontos positivos. Então, a gente, como estrangeiro morando no exterior, a gente tem que aceitar essas diferenças e lembrar desses pontos positivos para realmente ter uma experiência melhor. Em vez de julgar, procura entender. Por exemplo, quando eu conheci meu marido, eu vou falar bastante sobre ele nesse vídeo. Quando eu conheci ele... Next. Passport, please. Ele acabou de fazer faculdade, ele estava trabalhando como auxiliar numa escola, estava ganhando muito pouco. E quando ele me convidou a sair com ele, almoçar ou jantar, sair, ele queria rachar a conta. Que coisa absurda. Eu lembro, eu fiquei ofendida. Eu pensei, caramba, nunca na minha vida alguém me convida para sair e fala, não, vamos dividir a conta. Eu achei isso, eu julguei ele. Pensei, nossa, que cara mal educado. Mas... isso também varia muito da região, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu sei que tem muita gente nos Estados Unidos que divide a conta, tudo bem. E aqui no Brasil, principalmente, eu vejo até casais. Muita gente casada por muito tempo que hoje em dia, depois de 20 anos de casamento, ainda dividem a conta e eles são felizes com isso. E na época, meu marido, ele realmente não tinha dinheiro. Ele não tinha dinheiro suficiente. Mesmo querendo pagar tudo para mim, isso teria colocado ele numa situação muito difícil. Então, quando eu comecei a entender essa diferença cultural, não é diferença situacional também, e eu entendi o lado dele e não fiquei mais ofendida ou chateada com a situação, mas eu sei que tem várias situações assim em que a gente julga.
Porque é diferente do que a gente conhece e a gente talvez acha estranho ou errado ou, não sei, inferior, uma coisa assim. Mas a gente não pode fazer isso. A gente tem que sempre procurar entender melhor e mesmo assim, mesmo depois de entender melhor, você acha um pouco estranho ou errado, tudo bem. Mas, com certeza, tem costumes, tem coisas que você também faz que pessoas do exterior vão achar super estranhos também. Enfim, não é fácil casar com estrangeiro. Não é fácil morar no exterior. Mas você cria sua realidade e começa aqui. E quando você procure entender, solucionar e aceitar essas situações difíceis, essas diferenças, você vai ter uma experiência muito melhor, muito mais positiva. Você vai se aproximar mais com essas pessoas e realmente vale a pena pelo menos tentar, ok? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês que talvez estejam na mesma situação do que eu. Eu sei que tem muito brasileiro que mora no exterior que assistem esses vídeos e também tem muito brasileiro casado com americano morando aqui no Brasil ou também em outros países. Mas quando a gente procura entender o outro, aceitar essas diferenças não sendo muito ruins, a gente vai se amar mais, se aceitar mais e vai resolver muitos problemas, ok? E se vocês tiverem mais assuntos culturais, pessoais, relacionados ao inglês, que vocês querem que eu fale sobre isso em vídeos futuros, por favor, comentem embaixo. Inscreve-se no canal se você ainda não está inscrito. Você também pode me seguir no Facebook e Instagram. E lembrem-se, qualquer dúvida, ask Jackie. Bye, bye!